Olá, irmãos e irmãs do SELEC, que Jesus ilumine e abençoe a cada um e a cada uma nesse momento. Aqui quem vos fala é José Luiz, atendendo mais uma vez a um convite gentil da irmã Dora, que nos confiou um tema de extrema relevância, de extrema profundidade espiritual, gratificante ter aceitado essa incumbência, essa tarefa. Humildemente agradecemos, então, de coração, essa oportunidade de conversarmos mais uma vez sobre esse livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, dessa vez o capítulo 44, que trata do cego de Jericó. Uma das passagens mais bonitas e mais significativas do Evangelho de Jesus, e que teremos agora a oportunidade de conversarmos um pouco sobre esse momento tão interessante para a humanidade. E vejamos que como é interessante, como é importante cada episódio de cada vida, de cada ser desse planeta, que constitui por si só uma história, uma importância, um significado de grande valor para os outros. Cada um constitui então um verdadeiro livro que está ali condensadas histórias, condensadas leituras que podemos fazer acerca daquele comportamento, daquela sensação, sentimentos envolvidos em cada uma das passagens de nossas vidas. Então, fala Lucas, lá no capítulo 18, versículo 41, que Jesus, passando por ruas estreitas na cidade de Jericó, ele, como sempre, acompanhado por uma grande multidão, uma multidão aflita, a multidão de curiosos, de pessoas que queriam ver de perto aquele profeta, aquele jovem que anunciava mensagens, anunciava princípios até então inéditos, até então desafiadores, provocativos. Então eles estavam ali mergulhados em interesses diversos, cada um pedindo, rogando, louvando a Deus por aquele momento. E no meio daquela turba, daquele grupo tão denso de pessoas, existia ali o cego de Jericó. Assim era conhecido aquele jovem que ele, desde nascença, perdera a sua visão e não possuía a sensibilidade visual. E na época, pessoas que tinham dificuldades físicas, das mais diversas, eram entregues praticamente a si sós. Ele possuía família, ele tinha pai, tinha mãe, mas era abandonado ali na rua como se fosse um indigente, para tentar sobreviver, das esmolas que recebia das pessoas na rua. Uma condição precária que era compartilhada por viúvas, por leprosos, por órfãos, por uma série de situações de pessoas que socialmente eram desamparadas, porque havia um grande preconceito em torno desses grupos de pessoas, com pessoas imperfeitas, pessoas amaldiçoadas, porque nasceram com a falta de algum tipo de órgão ou de membro ou de percepção como os outros possuíam. Então esse cego, ele gritava
e que estava junto com as pessoas ali. Então, praticamente, a sua voz era sufocada pelos gritos da multidão. Mesmo assim, Jesus o escutou. E ele não escutou o cego de Jericó por sua voz. Ele ouviu a sua alma. Ele percebeu e sentiu, assim como aconteceu com a mulher hemorroíça, que estava sofrendo de hemorragia há mais de 12 anos. Assim como houve a percepção quando ele então se depara com Zaqueu, que estava no alto do sicômoro. Então Jesus, ele percebia naquela multidão as situações mais aflitas e as preces mais sinceras. Ele sabia fazer então ali a distinção, o filtro entre os pedidos mais absurdos de fortuna, de prosperidade, de sorte no jogo, sorte no amor, e fazer a distinção daqueles que estavam pedindo de coração para alívio de uma aflição de muitos anos, para a compreensão de uma situação que se estendia ao longo de uma vida inteira. Então ele sabia, ele lia a oportunidade que aquelas pessoas possuíam de, naquele momento, quitarem a sua dívida de consciência perante Deus. Assim ele falava: vá, os seus pecados estão perdoados. Então ele tinha a autoridade de perdoar naquele momento em que percebia que aquele espírito estava realmente preparado para receber o perdão de Deus, para receber a carta libertadora que daria àquele espírito a oportunidade de ser livre, de ser plenamente feliz. Então não era apenas libertar aquela pessoa de algum tipo de limitação que ela estava passando, mas era dar a oportunidade ao espírito de valorizar essa segunda oportunidade. Então, o cego de Jericó, ele é percebido por Jesus. Jesus se aproxima dele, rompe a multidão e se aproxima e pergunta: que queres que eu faça? E temos a resposta singela do cego: que eu veja. Senhor, que eu veja. Ele não pediu fortuna, ele não pediu conforto, poder, nada disso. Ele pediu a visão. Apenas ele queria a visão de volta, ter a oportunidade de enxergar. É nesse momento que percebemos o alcance do amor. Como o amor é poderoso nas suas mais variadas expressões. Naquele instante, o amor se refletia na humildade do cego em pedir algo de extrema importância para ele, que era a visão. Assim sendo, Jesus lhe dá essa oportunidade, cura a sua cegueira, fazendo um emplastro de argila. Ele cospe num punhado de argila, com o dedo ele cria uma espécie de pomada, de unguento. Ele então aplica essa pasta aos olhos do cego, pede que ele vá até a fonte de Siloé, lave seus olhos
é quando então ele recobra a visão. É quando ele é duramente investigado pelo Sinédrio, porque esse episódio acontece num sábado. É extremamente importante observar isso. Jesus estava ali infringindo a lei mosaica, que instituía ter o sábado reservado exclusivamente para oração. Não se podia desenvolver nenhuma atividade, nenhum trabalho aos sábados. De tal maneira que o Sinédrio interroga duramente aquele cego, questionando quem havia feito aquela proeza. Primeiramente, a dúvida: você era de fato cego? E ele diz: sim, eu sempre fui cego. As pessoas nas ruas me conhecem. Todos me conhecem desde criança. Sabem que eu nasci assim. Chamo os pais do cego. E estes, muito temerosos do impacto daquelas informações, criam uma aura de dúvida por não assumirem que o filho era realmente deles, dizendo que parecia ser filho deles. Então, nem realmente os seus pais assumiram a questão da paternidade diante do filho que estava ali sofrendo aquela dura tortura psicológica, ameaças físicas, para tentar saber quem foi que curou aquele possível cego. Eles não acreditavam que ele era cego de nascença. Por fim, eles perguntam: quem o curou? E ele fala: Jesus. E como ele é? Ele diz: não sei. Porque ele explica então todo o processo e que ele veio a recobrar a visão depois que ele se lavou no tanque de Siloé. Então, naquele momento, ele passou a enxergar. Ele só apenas havia escutado a voz de Jesus. Ele não tinha visto Jesus. E, portanto, foram libertados daquele inquérito. Havia uma grande ameaça em torno de situações como essas, de banir a família de todo o contexto social de Israel. Não poderiam mais comprar ou vender produtos no mercado. Havia um embargo muito violento e muito prejudicial para todos aqueles que desafiavam o Sinédrio. Por isso o temor dos pais daquele cego. Havia até o risco também de prisão, de açoites e até de morte por decisão do Sinédrio. Então o cego, ou então agora não mais cego de Jericó, ele foi liberado daquele inquérito e passou a viver sua vida normalmente. Essa passagem ela é muito importante para nós em várias etapas. A primeira etapa é a etapa em que ele pede a Jesus a visão, ou seja, o saber pedir. Essa interpretação que Emmanuel coloca no texto, de que nós estamos sempre à mercê de uma grande ilusão aqui na Terra, muitas vezes cercados por falsas necessidades, elegendo coisas como sendo motivos ou razões da nossa felicidade quando não são. Então, nós já estamos numa situação, num nível, nós espíritas principalmente, estamos numa situação em que
praticamente não temos mais o que pedir. Já temos além daquilo que precisamos para realizar. Precisamos agora fazer essa reflexão muito séria, que nós precisamos realizar. Já temos ferramentas, nós já temos instrumentos necessários, conteúdo, base, conhecimento, nós já temos recursos suficientes para nos garantirem uma situação privilegiada no cenário do mundo atual. Então nós precisamos perceber isso, que pedir temos muito pouco o que pedir, quando na verdade temos muito a agradecer. Agradecer pela oportunidade de termos conhecido o Espiritismo, uma doutrina maravilhosa, uma doutrina libertadora, consoladora, poderosa, que fornece a cada um de nós elementos de reflexão, elementos de ação, de trabalho incomparáveis. De tal maneira que, dentro desse contexto, nós espíritas precisamos trabalhar, precisamos realizar, precisamos pôr em prática tudo aquilo que estamos guardando em nós como potências de amor, de trabalho, de luz, de amparo, de orientação no dia a dia das pessoas. Então, nós espíritas temos essa oportunidade maravilhosa de trabalho. Pois bem, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, porque essa nossa estadia aqui na Terra, ela é resultado de uma seleção, de um projeto, de uma programação muito intensa, muito complexa, muito trabalhosa, que demandou toda uma organização dos esquemas reencarnatórios de todas as pessoas envolvidas no nosso processo de progresso espiritual. Então não estamos aqui na Terra à toa, por acaso. Antes de virmos, houve todo um planejamento envolvendo quem seriam nossos pais, quem seriam nossos irmãos, irmãs, quem seriam vizinhos, amigos de trabalho, quem estariam mais próximos, quem estariam um pouco mais distantes. Todos os reflexos possíveis dessa nossa reencarnação, projetados, programados, para realmente desfrutarmos de uma conquista, de uma melhora, de uma oportunidade de progresso. Então, agradecer de coração a Deus pela oportunidade da vida. Não importa o que estamos passando, a dor que estamos sentindo, a saudade, aflições, angústias, decepções, nada disso. O mais importante é agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Estávamos no mundo espiritual, aflitos, preocupados, deprimidos, porque tínhamos muito o que reparar, muito o que corrigir e não tínhamos perspectivas de como fazer isso. Séculos de decepção, séculos de erros, e não sabíamos como reparar tudo isso, como corrigir. E Deus então nos dá a oportunidade da reencarnação, do recomeço. Valorizemos
essa oportunidade. Procuremos tirar de cada experiência, de cada dor, de cada lágrima, de cada decepção, uma lição, uma mensagem, porque são lições que Deus nos dá. Quando nos deparamos com alguém que nos trai a confiança, temos a lição de que devemos valorizar a amizade, a confiança que alguém tem em nós. Quando alguém nos decepciona pela ingratidão, devemos valorizar então o agradecimento a Deus e às pessoas que nos cercam, que nos ajudam, nossos pais, nossos irmãos, no trabalho, na certeza de que nada podemos conseguir sozinhos, de que nada poderemos conseguir por nós mesmos. Sempre vamos precisar de alguém. Nunca estamos sós nesse mundo. Agradecer a Deus por aquilo que eu já enxergo de defeitos em mim. Que antes de ficar decepcionado comigo mesmo, de ficar deprimido, de ficar triste comigo mesmo, que eu possa, ao conseguir ver aquilo que eu estou falhando, eu possa então corrigir. Eu possa fazer um esforço para me corrigir. E aí entramos nesse contexto da visão, na segunda interpretação dessa passagem do cego de Jericó, que é, na verdade, o que ele pede a Jesus. Mestre, Senhor, que eu veja. Veja que maravilha, ele pede. Ele pede a visão. Para nós que enxergamos o mundo físico, para nós que temos os olhos limpos para a percepção do mundo, é muito significativa essa solicitação do cego de Jericó. É um pedido que ele está fazendo, mas que tem uma grande importância do ponto de vista espiritual. Porque muitas vezes, e aqui vamos dividir essa interpretação em duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Pois bem, a dimensão física é que muitas vezes nós estamos tão preocupados no corre-corre, em busca da sobrevivência, em busca do ganha-pão, pelo trabalho, pelo estudo, pelas preocupações, pelos pagamentos que temos que fazer, que não damos valor àquilo que está à nossa volta. Uma flor que nasce no jardim, uma criança que sorri, um pássaro que passa voando, uma árvore que já está cheia de frutos para oferecer para as pessoas, a beleza da chuva, o nascer do sol. Tudo isso muitas vezes se dilui numa rotina doentia, numa rotina enferma, num corre-corre em busca de algo que já está tão próximo de nós. Buscamos a felicidade, buscamos o conforto, a alegria. Mas onde estarão essas coisas? Fala-se de uma crônica nórdica em que elfos, brincando na floresta, fazendo travessuras típicas, entre eles começaram a conversar, dizendo que o que tinham feito de travessuras com os humanos. Então um deles, o mais maldoso, o mais
treloso daquele grupo falou que havia feito algo incomparável, e nenhum deles tinha feito igual. Então perguntaram: o que você fez? E ele disse: eu escondi a alegria deles, a felicidade deles. E você escondeu aonde? No lugar onde eles raramente procuram. Por isso vão demorar muito, talvez nem encontrem. Então, curiosos, perguntaram: onde você escondeu a felicidade humana? No fundo dos oceanos? Ele disse: não, porque eles poderiam desenvolver tecnologias e nesse mergulho no oceano poderiam encontrar. Você escondeu no alto da montanha? Não, porque são muito corajosos e ao desafiarem a subida, a escalada da montanha, iriam encontrar a felicidade. Você escondeu no interior de grandes florestas, de densas matas? Também não, porque o sentimento explorador, o sentimento de pesquisa, de procura, de busca, iria fazer com que eles encontrassem a felicidade no interior das florestas. Então, cansados de perguntar, ele responde: escondi a felicidade deles dentro deles próprios, dentro de si mesmos. Todos então abriram grandes gargalhadas, porque sabiam que aquela travessura era de fato incomparável. E assim nós, seres humanos, buscamos a felicidade fora de nós, na posse do dinheiro, na conquista de títulos acadêmicos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, nas conquistas das pessoas, na conquista dos bens materiais, quando na verdade a felicidade é algo interior. Começa de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, essa percepção física, visual do mundo, já é suficiente para demonstrar para nós como somos imperfeitos, nós somos insensíveis, precários, pois estamos diante de muito motivo de ser felizes, muitos motivos de sermos felizes. E por que não somos? O que faltaria para nós para sermos felizes? O que falta em nossa percepção para enxergarmos o mundo como ele é? Para conseguirmos enxergar na figura do necessitado, na figura da indigência, na figura do pobre, do miserável, Jesus ali, naquele momento, estendendo as mãos para nós, para que nós possamos, ao assistir aquele indigente, estaremos assistindo a Jesus. Ao amar as pessoas necessitadas, estaremos amando a Deus. Parar um pouco esse ritmo frenético, alucinante, essa corrida vertiginosa em busca de algo que nós não sabemos muito bem o que é, para termos a percepção do mundo que nos cerca, a grandeza de Deus. Pararmos um pouco frente ao sol, às nuvens, ao céu, à noite, contemplando as estrelas, a lua, imaginando esse poder maravilhoso que Deus demonstra para dizer com essas paisagens que Ele existe, que Ele é real, que Ele pode tudo, que a nossa confiança nele é o que falta para nós realmente nos constituirmos pessoas maiores,
pessoas mais ativas, de termos uma vida mais livre, mais leve, mais feliz. Do ponto de vista físico, essa percepção do mundo que nos cerca. A outra dimensão da análise é a percepção espiritual, a visão espiritual. Houve um momento, há muito tempo atrás, não sei agora precisar quantos anos, mas acredito que essa reportagem eu tive contato com ela na década de 90, em que ofereceram para o músico e cantor Stevie Wonder a oportunidade de uma cirurgia que daria a ele a cura da cegueira. E ele responde que preferia enxergar o mundo da forma que ele enxergava naquele momento. As pessoas, muitos, acharam aquilo um ato de covardia, um ato incompreensível. Como é que você tem a oportunidade de recobrar a visão física e prefere permanecer cego fisicamente? É que ele conseguia enxergar o mundo muito melhor daquela forma. Ou seja, ele conseguia perceber o mundo pela espiritualidade, longe das ilusões da forma, da aparência. Tem uma oração chamada Oração da Manhã, cuja autoria não é muito precisa de quem foi que elaborou aquela oração. Alguém elaborou, mas ela é tida até hoje como de autoria desconhecida, que num dos trechos da oração fala: Senhor, fazei que eu enxergue, que eu veja, seus filhos como tu mesmo os vês. Que eu consiga enxergar as pessoas além das aparências humanas. Ou seja, que eu consiga ver as pessoas por dentro, como elas realmente são. Então, essa percepção, ela só é possível com a visão espiritual. Nós só podemos perceber e enxergar espiritualmente o outro pela visão espiritual. E essa visão espiritual, muitas vezes, ela é embaçada, ela é corrompida e impedida, bloqueada por nosso orgulho, nossa vaidade, pelo nosso preconceito. Em valorizar a aparência e não a essência das pessoas e das coisas. Estamos muito iludidos ainda pela forma, pela estética, seduzidos pela aparência, quando na verdade o que vale mais é a essência, é a intimidade daquela pessoa, daquele ser, daquela coisa. Então, muitas vezes estamos envolvidos emocionalmente com uma pessoa, seduzidos pela sua aparência, por aquilo que ela aparenta ser. E nos fazemos cegos, surdos e insensíveis a tudo aquilo que ela demonstra ao longo do tempo em relação ao que ela é de fato, por dentro. Por trás da casca, por trás da capa, daquilo que ela aparenta ser. Roberto Chiniachik, o grande psiquiatra, orador, escritor, ele fala que a humanidade evoluiu das etapas seguintes. Houve o tempo em que predominava a força bruta. Então era a época
da força, daquele que era mais forte, a lei do mais forte. Depois, daquele que tinha a posse do poder financeiro. Então, a época daquele que tinha dinheiro, daquele que tinha joias, que tinha o poder financeiro na mão. Depois, avançamos, fala-se muito da era do conhecimento, daquele que conhece mais, daquele que sabe mais. E evoluímos, pasmem, para uma era atual do parece ser. Então vivemos num momento em que as pessoas parecem que são boas, parecem que conhecem, parecem que entendem, parecem que são boas. É o momento da aparência, em que nós não temos a preocupação de querer saber quem são de fato as pessoas que nos cercam, os valores que ela prega, os valores que ela vive. Mas o que ela aparenta aquela pessoa parece que sabe muito, ela parece que é uma boa pessoa, ela aparenta. É o momento da superficialidade, em que as pessoas se contentam com aquilo que parece ser e não com aquilo que são de fato. E isso porque nós abrimos mão da dimensão espiritual da nossa visão, porque queremos viver um engano. Temos medo de descobrir que aquela pessoa que nos interessa tem defeitos ou imperfeições que possam nos constrangir ou possam amornar o nosso amor, o nosso interesse por ela. Com isso, nós vamos vivendo esse mundo de aparências, nos tornando também pessoas superficiais, pessoas que não querem aprofundar discussões, reflexões em torno de assuntos muito importantes da vida, principalmente aqueles que dizem respeito à nossa evolução espiritual. Preferem leituras mais suaves. Isso se reflete no comportamento das pessoas, da sociedade. Então veja, são pessoas que preferem músicas banais, com letras que não aprofundam nenhum tipo de questionamento social ou moral. Leituras, quando tem pequenas, curtas, que também não exijam muita reflexão. A leitura de obras como a codificação, por exemplo, nem pensar. As pessoas querem coisas rápidas. Se vai assistir uma live, é de 1 hora, eu nem começo a ver. Eu prefiro um TikTok, eu prefiro um Reels que demora alguns segundos. 30 segundos, 1 minuto no máximo. Dá para aguentar. Depois disso já enjoa. Então vivemos num momento em que estamos querendo banalizar o conhecimento, estamos querendo reduzir ao máximo a profundidade das coisas a pretexto de não termos tempo. Eu não tenho muito tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Mas quando vamos ver, temos tempo para passear, tempo para festa, para festejos, para isso, aquilo, outro, para o lazer. Então, temos que fazer uma grande e grave reflexão sobre isso, sobre as nossas escolhas. Querer ver fisicamente ou espiritualmente parte da vontade da pessoa. A pessoa está ali querendo ou não ver. O cego de Jericó, ele queria ver. Ele queria ver o mundo de forma diferente. Ele queria enxergar o mundo plenamente. Como ele de fato ficou encantado, na crônica de Amélia Rodrigues, o espírito, através de Divaldo Franco,
ela narra como ele ficou maravilhado ao ver o sol, as flores, os pássaros, as formas, as cores. Como ele ficou feliz, chorou de alegria quando ele recobrou a visão. Então, essa deveria ser a nossa expectativa ao acordarmos de manhã, ao abrirmos os nossos olhos, despertando-nos do repouso físico, termos a alegria, o sorriso em nossos lábios, a gratidão em nossos corações por mais uma oportunidade que Deus nos conferiu de um dia novo, de 24 horas em nossas mãos, para podermos trabalhar pelo bem comum, pelo bem das pessoas, pelo nosso bem, e não levantarmos mal-humorados, já prevendo todos os desgostos que vamos passar, o metrô cheio, o ônibus desconfortável, o chefe chato que nos espera para nos perseguir, o companheiro falso que nos trai por trás, a violência, o medo, o salário pequeno, quando temos. Enfim, ao invés de focalizarmos tantas coisas ruins, tantas coisas desagradáveis, que são, na verdade, lições, que são oportunidades de conhecimento, valorizemos a conquista de ver, de perceber o mundo, a oportunidade que vamos ter nas mãos de sermos úteis para as pessoas, com nossa voz, com nossa força física, com a nossa inteligência, com a nossa sensibilidade. Quantas pessoas precisam ser ouvidas? Quantas pessoas precisam ouvir um bom dia, um obrigado? Como vai você? Quer falar comigo? Você está bem? Precisa de alguma coisa? Essas expressões gentis são tudo que uma pessoa precisa ouvir para ter um dia melhor, para confiar mais na humanidade, para confiar mais em Deus, para criar expectativas e esperanças em torno da vida, em torno do mundo, cercado por violência, cercado por ingratidão, por falsidade, por indiferença social. Então, quando nós rompemos essa limitação humana criada pela própria humanidade, esse receio de compartilhar seu espaço, seu tempo com os outros, quando fazemos isso, e veja, eu não falo nem das pessoas estranhas que nós não conhecemos, estou falando da família, dos vizinhos, dos amigos, dos companheiros de trabalho, dos companheiros de escola, de faculdade, daqueles companheiros que eu já tenho uma certa intimidade porque compartilham o metrô, o ônibus, o transporte coletivo conosco. Aquelas pessoas que já de tanto apanhar os mesmos vagões, os mesmos transportes, desenvolvem conhecimento visual. Aquela pessoa sempre pega ônibus ou metrô naquele horário, naquele momento, naquele local. É à toa? Talvez sim, talvez não. Então, enxergar as oportunidades de ser úteis, enxergar com o espírito a necessidade espiritual do outro, que somente o espírito consegue enxergar o espírito. A matéria não consegue perceber isso. É o espírito que vai promover essa troca de percepções. Então esse tema é de uma grandiosidade, de uma profundidade filosófica fantástica. Poderíamos falar aqui por muito mais tempo. É claro que obedecemos e respeitamos as limitações
e a disciplina do horário. Por isso, releiam esse capítulo 44 do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito importante, muito prazeroso de ler. Uma leitura muito dignificante. Um texto extremamente bem escrito por Emmanuel. Fielmente traduzido por Chico Xavier. E que é uma bênção, uma gratidão ter a oportunidade de falar sobre isso, sobre esse tema tão maravilhoso, tão debatido, tão conhecido, mas que às vezes não deixamos, aliás, não permitimos que as percepções venham à tona, que as sensibilidades venham à tona. Então, nos libertemos dessas amarras que nós construímos para nós mesmos, das limitações que nós impusemos a nós mesmos. Porque é o momento de libertação, é momento de nos tornarmos pessoas maiores e melhores. Temos nas mãos tudo o que é necessário para fazermos isso. A única coisa que pode impedir é a nossa vontade. Então, se não tivermos vontade de fazer o que é bom, o que é certo, para conosco e para com as pessoas, dificilmente realmente as pessoas vão realizar alguma coisa, porque é querendo que se realiza. O primeiro passo, o primeiro degrau que deve ser superado é o da vontade. Quando temos vontade, lembremos aquela passagem, aquela mensagem de André Luiz. Nós encontramos um meio. Quando é de nossa vontade, nós encontramos um meio. Também quando não temos vontade, qualquer desculpa serve. Qualquer desculpa se encaixa. Que Jesus ilumine a cada um e cada uma aqui presentes. Agradeço mais uma vez ao SELEC, à irmã Dora, pela oportunidade de conversarmos. Acredito que esteja bem próxima a oportunidade de conversarmos pessoalmente, de podermos trocar ideias, que seria e será muito interessante ouvir de perto dúvidas, opiniões, questionamentos, enfim, pessoas que estão ali presentes numa reunião participativa, como fazia Jesus. Jesus, ao pregar o Evangelho, ele permitia que as pessoas questionassem, permitia que as pessoas falassem, dessem suas opiniões, externalizassem seus sentimentos, seus pensamentos. E é isso que é o importante numa reunião espírita, numa reunião como esta. A oportunidade que as pessoas possuem de porem para fora toda uma expectativa, uma ansiedade, um sentimento, para poder desabafar, poder compartilhar conhecimento, compartilhar entendimento. Enfim, isso é muito, muito valioso. Muito valioso. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe, com saúde, com paz, com proteção, com forças, coragem para sairmos da reunião, atravessando os portais do centro, adentrando ao mundo, revestidos desse ânimo, desse otimismo, dessa vontade de realizar, de demonstrar que é espírita, não por palavras, mas por ações, por gestos, por iniciativas. Demonstrar que é espírita, demonstrar que é cristão, demonstrar que segue Jesus, que conhece as verdades espirituais, que somos espíritos, valorizando o que é espiritual, o amor, a sensibilidade, a gratidão, a caridade. Sermos, como dizia Francisco de Assis, instrumentos da paz de Deus,
aqui na Terra. Ferramentas para que Deus utilize esses recursos que temos em benefício da humanidade. Que Deus abençoe, ilumine essa casa de oração. Faça prosperar os trabalhos. Faça prosperar as atividades. Ilumine com saúde, com paz, cada um dos trabalhadores e trabalhadoras aqui dessa casa. Ao retornarmos aos nossos lares, retornemos com luz, com saúde, com proteção. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima, se assim Deus permitir.